Amados irmãos, pela graça divina, aqui estamos nós, mais uma vez reunidos para mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho à Distância. Nesta oportunidade, vamos apresentar a vocês a aula 113, Regras de Conduta. E nesse instante, vamos voltando nossos pensamentos ao Criador e a Ele rogando então para que em sua paz e seu amor, bem como a paz e o amor de seu Filho maior, nosso Mestre e amigo Jesus, possamos estar envolvidos para que juntos, a partir deste instante, possamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo e a doutrina espírita, com a graça de Deus. E assim, queridos e amados irmãos, que nós vamos iniciando a nossa aula 113, Regras de Conduta. Antes, propriamente dito, de falarmos das regras de conduta, nos tempos atuais, uma das coisas que nós mais ouvimos falar é sobre ética. Em geral, no passado, nós ouvíamos falar muito em ética apenas naqueles momentos em que as pessoas fossem se graduar ao terminar uma faculdade. Ali se fazia o juramento, né? Em todas as faculdades, em todos os ramos profissionais superior, tem um juramento. E esse juramento que se faz ali é uma síntese do código de ética de cada uma das profissões. Obviamente, se formos procurar um código de ética de cada uma dessas profissões, ele tem os seus códigos e os seus comentários, as suas explicações. Mas, nesses momentos solenes, são ditos apenas os códigos propriamente dito. E a gente só ouvia isso. Aproximadamente uns 10 ou 15 anos, nós ouvimos falar sobre ética de uma maneira muito direta, de uma maneira bastante incisiva, onde as empresas passaram a se preocupar em estabelecer seu código de ética. Existia e existe ainda nesse momento uma coisa chamada garantia de qualidade. E em função dessa garantia de qualidade, muitas empresas criaram seus códigos de ética, se comprometendo com o consumidor de uma maneira direta a manter sempre sob vigilância e cuidado constante o respeito através do código de ética. A ética é algo que sempre deveria pautar a vida como um todo. E é muito provável que o código de ética da humanidade cristã, estabelecido por Jesus, chama-se Sermão do Monte. Esse
sem dúvida nenhuma, é o código de ética cristão. Vocês se lembram mais recentemente, contemporâneo nosso, de Gandhi. Gandhi libertou a Índia do jugo dos ingleses. Gandhi tinha um respeito muito grande pelo Cristo. Gandhi não era cristão. Entretanto, Gandhi era um grande estudioso. E Gandhi tinha, daquilo que Jesus tinha, Gandhi tinha muito em si mesmo, em seu espírito. Pois Gandhi, como Jesus, não portava uma única arma. E apenas com o seu bom senso, seu comportamento, a sua ética dentro da sua religião, ele se propôs, com apenas as suas palavras e o amor que trazia em seu coração, a libertar a Índia do jugo dos ingleses. Esse mesmo Gandhi um dia disse o seguinte, que se a humanidade pautasse sua vida nas palavras e nos ensinamentos ditos por Jesus no Sermão do Monte, apenas isso bastaria ao mundo para ele ser melhor. A ética, queridos e amados irmãos, é a forma mais sincera e prática que nós temos de sermos verdadeiros, de sermos simples, humildes, amorosos e assim podermos dividir o amor que temos com o nosso próximo. Com a graça de Deus. E aí, nós podemos então iniciar propriamente dita a nossa aula de hoje sobre regras de conduta. Pois para falarmos das regras de conduta, gostaria de lembrar a vocês que há 9 aulas atrás, nós tivemos uma série de 3 aulas que nos orientavam sobre as regras para a educação, conduta e aperfeiçoamento dos seres. Foram as aulas 103, 104 e 105. Na aula 103, nós aprendemos sobre a educação, a autoeducação e os requisitos necessários para que nós pudéssemos nos basear para nos educarmos. Na aula 104, foi apresentado a nós os conceitos sobre amor, sobre desprendimento, sobre sermos humildes, pacientes, sobre a vontade de cada um de nós, sobre decidirmos, sobre sermos corajosos, perseverantes e principalmente sobre sermos disciplinados, aplicados
em tudo que viermos a fazer. E na aula 105, nós já preparados por termos recebido os ensinamentos a respeito da educação e da autoeducação, depois complementado com as instruções que nos agregariam valores relacionados a amor, desprendimento, humildade, paciência, vontade, decisão, coragem, perseverança e disciplina. Na aula 105, chegamos propriamente dito na conclusão desse trio, onde estamos prontos com essas preparações iniciais para realizarmos a nossa autoanálise. Mas para fazermos a nossa autoanálise, havia uma necessidade de que nós seguíssemos algumas fases, 5 fases, que nos permitissem a execução dessa autoanálise. Nos prepararmos seria a fase inicial. A fase seguinte seria estarmos em sintonia com o plano espiritual. Preparados e sintonizados, é o momento agora de entrarmos em nós mesmos e refletirmos sobre a nossa autoanálise, sobre como processá-la. E na fase seguinte, entramos então no detalhamento, em planejar essa autoanálise. E na fase final, a fase da execução, onde nós nos propomos então a realizar a nossa renovação, a nossa reforma de uma maneira geral, está contida dentro desses princípios. Renovarmos, transformarmos a nós mesmos. Bom, chegamos então agora, propriamente dito, às regras de conduta para que nós possamos então conseguir a renovação do nosso ser. E para que nós possamos nos renovar, nós temos que buscar sermos melhores. Temos que estar sempre atentos, jamais deixando de lado nossa humildade e simplicidade, e termos em mente que, quando nós buscamos o melhor para nós, temos que abrir nossos corações e, no princípio da humildade e da simplicidade, procurarmos a ajuda necessária. Pois foi Jesus quem nos ensinou que, se buscarmos, acharemos. Jesus nos disse que, se nós procurarmos, nós vamos achar. E quando nós acharmos e batermos a uma porta a qual nós encontramos e sabemos que ali poderemos ser ajudados, batamos. Essa porta se abrirá. E quando ela se abrir, queridos e amados irmãos, peçamos, pois é pedindo que nós obteremos. Amados irmãos, o princípio básico da caridade está
em que nós procuremos a ajuda. É óbvio que quando isso não acontece, bons espíritos nos auxiliam para que alguém venha em nosso socorro. Mas o melhor seria que nós buscássemos a nossa melhora pelo amor e não como costumeiramente ouvimos dizer: cheguei pela dor. Os nossos principais mandamentos da vida, Jesus nos deixou apenas um. Ele nos disse: amados, ama a teu Deus de todo o teu espírito, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Mas não se esqueça de amar ao seu próximo como amas a ti mesmo. E aí, a gente encontra então um novo processo que nos auxilia a crescer. Amar a si mesmo. A busca pelo renascimento do ser está contida em um princípio básico de que, se soubermos amar a nós mesmos, com certeza saberemos amar ao nosso próximo e a Deus. A Escola de Aprendizes do Evangelho nos auxilia com as suas ferramentas na reforma moral. Nós iremos sempre ter a oportunidade de, através da Escola de Aprendizes do Evangelho, de recebermos ferramentas como a caderneta, o caderno de temas, que irão nos auxiliar na nossa conduta e em a descobrirmos os vícios e defeitos que mais se destacam em nós e a combatê-los. Combater esses vícios de forma com que nós possamos transformar a eles em virtudes. E aquelas virtudes as quais nós já as temos, aprender a praticá-las. Pois é assim que a gente aprende a amar a si mesmo. Uma outra tarefa muito importante dentro da busca do melhor é nós aprendermos a perdoar. Quem perdoa, ama. Na oração que Jesus nos ensinou, do Pai Nosso, Ele nos ensina que, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Ora, quando nós aprendemos a perdoar, nós, com certeza, teremos aprendido também a amar a nós, ao próximo, a todos. E principalmente, amados, àqueles que um dia fizeram a nós qualquer ofensa e que, de repente, ficaram taxados ou
colocados, identificados como nosso inimigo. Na verdade, são amigos não muito próximos, pelos quais às vezes guardamos alguma mágoa, algum rancor por alguma ofensa recebida. Mas somos nós os únicos prejudicados em não perdoar, em não amar o nosso ofensor. Pensemos muito sobre isso. A busca do melhor ainda recebe um impulso maior. Impulso esse que nos incentiva, alimenta nosso coração, cria em nós uma força que não imaginamos sermos capazes de ter. É a fé. E essa fé, amados irmãos, não pode ser uma fé cega, uma fé fanática. Ela tem que ser uma fé sincera e raciocinada, simples e humilde, uma fé que crê, mas principalmente uma fé que tenha consciência de que Deus estará sempre fazendo o melhor para nós e que devemos esperar. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 3, traz para nós um ensinamento muito grande, elaborado por Kardec, orientado pelo Espírito da Verdade. Esse capítulo fala sobre sede perfeitos, e no item 3 ele fala sobre o homem de bem. E ao final desta aula, nós iremos apresentar a vocês algumas das qualidades do homem de bem. Dentre as regras de conduta, nós temos também uma que se chama a regra do silêncio. Essa regra do silêncio, ela é bastante interessante para nós. É no silêncio que nós nos fortalecemos. É no silêncio que nós aprendemos um pouco a respeito de entrarmos em sintonia conosco mesmo. É através do silêncio que nós aprendemos a fortalecer a nossa fé. Jesus, ele nos ensina de que devemos orar em silêncio. Ou seja, que quando formos fazer nossa oração, nos recolhamos ao nosso recinto privado e ali façamos em silêncio a nossa oração. É o silêncio, na verdade, é a reunião que nos coloca em um grupo, nos permite também a realização
de estarmos fortalecendo a nossa fé sem necessariamente estarmos em absoluto silêncio, mas concentrados em pensamento e em amor a Deus. A nossa fé se fortalece porque é nesse instante que nós nos dirigimos ao Criador, de maneira em que nosso amor se enaltece pela presença de nosso Pai. A regra do silêncio é aquela que, quando nós estamos diante das dificuldades, a gente se recolhe, entra em sintonia conosco mesmo e pede ajuda. Para enfrentar, às vezes, uma ofensa recebida, uma aflição que nos chega de maneira inesperada, uma necessidade que aparece repentinamente, uma resolução que a gente tenha que tomar em nossas vidas. É no silêncio, queridos e amados irmãos, que nós realizamos as nossas ligações mediúnicas. É onde nós somos inspirados pelos irmãos do plano espiritual. E é onde o universo corrobora com o nosso espírito no sentido de municiá-lo intuitivamente sobre as melhores inspirações que permeiam a energia universal. O silêncio, ele nos conduz à reflexão. O silêncio, ele dá qualidade ao nosso pensamento. E o silêncio, através do processo de reflexão, é algo que nos mantém induzidos no caminho do bem. A palavra é uma outra regra de conduta. Vocês provavelmente já ouviram dizer o ditado popular de que existem 3 coisas que nunca retornam: a pedra atirada, a flecha disparada e a palavra dita. Ora, essa é uma verdade inconteste, não é? Pois a palavra, ela é um verbo que cria. Pois é através da palavra que a gente observa de que quando a palavra ela é justa e adequada, ela vem contida de grande força e de grande significação. Mas quando essa palavra ela é maledicente, ou seja, ela é triste, destruidora, mentirosa, ela magoa.
ela nos fere. A palavra, ela se modifica e pode ser modificada pela tonalidade e a forma coloquial que nós a pronunciamos. Através da tonalidade e da forma que nós dizemos uma palavra, nós podemos traduzir paz ou discórdia. As palavras feias ou hostis e obscenas, nós não deveríamos dizê-las. Elas vêm carregadas de sentimentos maus, de medo, de raiva, de hipocrisia, de inveja ou de luxúria. Não devemos jamais jogar palavras ao léu ou ao vento. Isto é um dispêndio de energia que pode, em dado momento, nos faltar. Utilize as palavras de maneira positiva, para que a energia carregada nas palavras sejam benéficas e retornem para você. Que seja, portanto, o seu sim, sim e o seu não, não. É a palavra honesta, a palavra que ensina. As conversas imorais, as discussões inúteis, jamais atraem coisas boas. Só nos trazem negativismo. Portanto, melhor evitá-las. Jesus deixou para nós um grande ensinamento quando ele se dirige a um fariseu para orientá-lo em uma questão da qual Jesus é ademoestado por esse fariseu em relação a seus discípulos não lavarem as mãos antes de comer. Jesus então diz a esse homem que a boca fala aquilo de que nosso coração está cheio. Portanto, não é o que entra pela boca que macula nosso espírito, mas sim aquilo que sai da boca é que macula as nossas palavras. Por quê? Porque o que sai da boca é tudo aquilo de que está cheio o nosso coração. São Tiago, no capítulo 1, versículos de 19 a 27, ele nos fala assim: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Em geral, a nossa ira se traduz em ações e em palavras principalmente. E aí Tiago complementa lá no seu capítulo 3 da mesma epístola, no versículo 12, no versículo de 3 a 12, é bem extenso, mas a gente colocou aqui apenas um pedacinho, onde Tiago compara a língua tão pequenina com o leme de um navio, tão pequenino diante daquele daquela grande meio de transporte. Pois Tiago então finaliza dizendo que a língua é fogo, é mundo de iniquidade. As palavras, elas corroem, elas corrompem, elas incentivam ou desincentivam.
Elas elogiam ou maltratam. Então veja o poder da palavra. Atentemos para esses ensinamentos. Outra regra de conduta é a de escutar ou ouvir. Aparentemente não tem diferença, né? Mas tem sim. Eu escuto, logo não ouço. Eu escuto e não dou a atenção devida. Eu não processo aquilo que eu acabei de escutar, portanto, eu não ouço. Pois quando eu ouço, eu escuto e ouço. Dou a minha atenção àquilo que está chegando aos meus ouvidos. É muito importante a gente atentar para isso. Porque um grande auxílio que nós podemos sempre oferecer ao nosso próximo é escutá-lo e ouvi-lo com muita atenção, pois isso sempre será um auxílio. Da mesma forma como escutar ou ouvir, nós temos o olhar. René Descartes foi um grande matemático e filósofo, e ele nos ensinou, em dado momento, de que penso, logo existo. Isso nos faz refletir um pouco sobre o ensinamento básico do Espiritismo relacionado com o espírito, o homem e a alma. No universo, nós temos dois elementos principais, o elemento material e o elemento imaterial. O elemento material, um dos elementos materiais, é o homem, que é procriar. E um dos elementos imateriais é a energia, e é o espírito. Quando nós juntamos o homem com o espírito, porque o homem só é o ser inteligente que é, porque ele tem um espírito que o habita. E a junção do homem com o espírito é que o torna uma alma, um ser inteligente. Portanto, pensamos, logo existimos. Somos espíritos, seres inteligentes, ou a energia inteligente que habita o universo. Portanto, somos uma alma quando inserida em um corpo físico. Assim como escutar ou ouvir, ver ou olhar. Muitas vezes nós vemos, mas apenas vemos, não olhamos. Não processamos a imagem que acabamos de ver em nosso cérebro. Ver é ter apenas um contato visual. Eu vi a flor. Processei no meu cérebro. É linda, cheirosa. Como o sol a alimenta.
Nossa, que prazer estar nesse ambiente tão lindo, em contato com essa flor. Então, permita que aquilo que você viu seja processado em seu cérebro. E aí sim, teremos olhado. Quando as formas que nós olhamos também refletem o bem, o bom ou o mal. As formas boas de olhar, quando nós olhamos com amor, com carinho, com caridade, com benevolência, com pacificidade, com tranquilidade, humildade, simplicidade, tudo isso é uma forma boa de olhar. E isso, com certeza, reverte para nós mesmos. Mas, algumas vezes, nós observamos de forma má. Então é aquele olhar desejoso, sensual, com luxúria, com raiva. Ou então aquele olhar de seca-pimenteira, sabe? De ciúme. Estejamos atentos com isso, queridos e amados irmãos. Isso nos enaltece ou nos coloca como seres indignos, mas corrigíveis. Os gestos e as atitudes. Nosso corpo fala. Então, da mesma forma como silenciar, falar, olhar, gestos e atitudes têm as mesmas coisas. Nosso corpo fala. Nos comunicamos pelo verbo, a palavra, pelo olhar, por ouvirmos e respondermos, ou através da fala, ou da escrita, ou até por sinais. A nossa linguagem brasileira de sinais, a Libras. Os gestos, amados irmãos, podem ser bons ou maus. Os gestos bons, em geral, eles são nobres, serenos, expressivos e calmos. Os gestos maus, em geral, são movimentos sem escrúpulos, movimentos raivosos, como, por exemplo, nossas mãos são capazes de expressar raiva, ódio, repúdio, sob a forma de esmurrar, empurrar ou até simbolizar um xingamento. Mas nossas mãos podem ser a expressão do amor quando nós a estendemos para cumprimentar ao nosso próximo. Ou então quando nós dirigimos nossas mãos em um abraço. E nossas mãos sempre podem oferecer caridade, amparo. E as nossas atitudes? Nossas atitudes são representadas pelas nossas ações. As atitudes nossas também podem ser boas ou más. Só para lembrar, um grande exemplo de atitude boa é a parábola do bom samaritano. Um fariseu se dirige a Jesus e pergunta a ele
sobre quem é meu próximo. E Jesus, então, para explicar-lhe quem é o seu próximo, lhe conta a parábola do bom samaritano, onde naquela época se dizia de que tudo que vem da Samaria não é boa coisa, porque os judeus samaritanos, eles que residiam na Samaria, eles não eram judeus ortodoxos, eles eram mixigenados. E por isso eram julgados pelos judeus ortodoxos. Mas o grande exemplo de amor ao próximo foi dado exatamente, não por um religioso judeu, mas por um samaritano, que se apieda daquele ser que havia sido assaltado, manietado, torturado, e cuida dele. Esse é o exemplo da atitude boa. E para finalizar, amados irmãos, nós temos aqui agora a regra de conduta que nos fala propriamente dito da conduta em si, de como conduzirmos nossa vida no mundo religioso e no mundo profano, pois elas devem ser pautadas pelas mesmas regras, independente de onde estivermos. E vocês se lembram que logo no começo, lá onde a gente explicava sobre a busca do melhor, nós falamos sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e dissemos que estaríamos apresentando para vocês algumas das qualidades do homem de bem. E assim, nós podemos dizer que o homem de bem, ele pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. O homem de bem tem fé em Deus e em sua bondade, justiça e sabedoria. O homem de bem aceita suas provas sem murmúrio. O homem de bem, ele faz o bem pelo bem, não espera recompensa e retribui o mal com o bem. O homem de bem, ele ama incondicionalmente e independentemente de credo, cor ou condição social. O homem de bem não tem ódio, rancor ou desejo de vingança. O homem de bem perdoa incondicionalmente, pois sabe que assim também é perdoado. O homem de bem não procura defeitos, ao contrário, procura sempre o lado bom do seu próximo. O homem de bem luta sem cessar para combater as suas imperfeições. Estas não são todas as características do homem de bem ou as qualidades do homem de bem que estão contidas lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. São apenas algumas aquelas que a gente reputa que trazem um valor significativo, não que as outras não sejam, com certeza são, porém essas chamam um pouco mais a atenção. E como conduta, queridos e amados irmãos, queremos finalizar essa nossa aula 103 comentando com vocês sobre o objetivo maior da conduta, que é a parábola do semeador.
onde o semeador saiu a semear e muito das sementes que foram semeadas por ele caíram ao longo da estrada. O vento, a chuva, o sol, os caminhões, os andantes, as espalharam. Essas sementes, amados irmãos, não frutificam. Essas sementes, nós podemos compará-las àqueles irmãos que ouvem o ensinamento do Cristo, mas não dão atenção, ou seja, escutam, mas não ouvem. E o semeador, continuando a sua caminhada, espalha mais sementes, distribui mais semente, e destas, algumas caem sobre as pedras. Ali recebem sol, chuva, vento. Mas por não ter profundidade, acabam não criando raízes, brotam e morrem. Como nós, amados irmãos, ouvimos a palavra do Cristo e seus ensinamentos, mas não nos aplicamos a elas, não nos dedicamos e, portanto, não permitimos que aquela sementinha que germina crie raízes e então frutifique. E ainda, algumas daquelas sementes espalhadas pelo semeador caem nos espinheiros. Recebem ali o ambiente para se germinar e produzir, mas os espinhos também crescem, sufocam-nas e acabam por não permitir que elas frutifiquem. Como nós ouvimos os ensinamentos, ouvimos o que Cristo deixou para nós com carinho, com amor. Entretanto, na vida, os prazeres do mundo material, as riquezas avarosas, as coisas que fazem com que nós acabamos por sucumbir diante de tudo que o mundo profano nos oferta. E acabamos por nos sufocar, sem frutificar. Mas uma parte daquelas sementes caiu em terra boa. Uma terra fecunda, uma terra onde, independente de outros atributos, aquela terra estava pronta para receber a semente, para se permitir cultivar e dar continuidade a tudo aquilo que ela recebeu através do ensinamento do Cristo. E ali ela cria raízes e dá muitos frutos. Com a graça de Deus. Irmãos, isso é a aula 113, regras de conduta.
Espero que tenha ajudado-os nesse processo reflexivo de entendermos nossos comportamentos para nos tornarmos seres melhores. Que a paz do Pai, que o amor do Cristo envolva a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus.